Em 13 de junho, ou seja, daqui 2 semanas, nós teremos o início da primeira etapa que vai levar Bolsonaro para a prisão, porque o TSE vai iniciar o julgamento que vai cassar os direitos políticos de Bolsonaro. E Bolsonaro não poderá ser preso sem antes ser cassado, porque esse é o desenho que foi feito e programado para a prisão de Bolsonaro. Alexandre de Moraes só falta pautar quando vai começar o julgamento no TSE. E ao que tudo indica, vai ser sim no dia 13. Existe toda essa preparação e é muito possível que a cassação de Bolsonaro se dê por 5 votos a 2, o que é terrível para Bolsonaro e muito alegre para o nosso país. Você vai colocar nos comentários, você está ansioso, ansiosa pela cassação do Bolsonaro? Qual você acha que vai ser o placar? Você acha que Bolsonaro está mais perto da prisão com a cassação dos seus direitos? Deixe seu like se você gostou da notícia e quer que o Bolsonaro seja cassado e se inscreva no canal. A votação da cassação do Bolsonaro vai poder começar porque o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, finalmente liberou o voto dele. Bolsonaro vai ser cassado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por conta daquela reunião que ele fez com os embaixadores, na qual ele atacou e propagou notícia falsa a respeito do nosso processo de votação. É muito importante deixar claro que o Bolsonaro fez aquela reunião não para ter respaldo internacional para golpe e muito menos para dar golpe. Bolsonaro fez aquela reunião para propagar a ideia de que o sistema brasileiro queria tirá-lo do poder para depois prendê-lo. É o Bolsonaro se colocando como vítima. E para que essa história dele ser vítima e não ser preso aqui no Brasil consiga ganhar força, ele precisa ter um respaldo internacional, o que não vai acontecer. Bolsonaro morre de medo de ser preso e todos os atos dele acabam levando justamente para uma tentativa de fugir da prisão, o que não vai acontecer porque inicialmente o Bolsonaro será cassado. O Ministério Público Eleitoral deu parecer pela cassação do Bolsonaro, isso lá em maio. Houve alguns contratempos com relação ao início do julgamento do Bolsonaro, mas agora Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, falta simplesmente pautar a votação e tem tudo para acontecer nas próximas semanas. O Alexandre de Moraes, ele foi muito cauteloso com relação a esse processo do Bolsonaro. Ele quer evitar ao máximo que haja qualquer tipo de margem para questionamentos com relação à perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Moraes quer evitar dar brechas jurídicas para os advogados de Bolsonaro tomarem atitudes jurídicas sem que seja pura e simplesmente a retórica política que o Bolsonaro vai usar e já tem usado. O Alexandre de Moraes agora ele vai poder pautar o julgamento porque nós já temos as duas indicações de ministros ao TSE. O Floriano Azevedo e também o André Tavares. Esses dois ministros, eles são muito próximos do Alexandre de Moraes. Foram indicações de Lula, a imprensa falou que um foi muito próximo do Lula, que no caso é o André Tavares, mas nada, os dois são próximos do Alexandre de Moraes e ele quis, sim, validar essas indicações para ter mais certeza e controle a respeito dos votos. É muito importante que o placar seja de pelo menos 5-2 em favor da cassação do Bolsonaro, porque se for 4-3, isso fortalece ainda mais a posição do Bolsonaro de vítima, porque ele pode falar que houve ali uma espécie de indefinição por parte dos ministros do TSE. Então é importante que haja esse placar de no mínimo 5-2. Só que, a depender do voto do relator, o Benedito Gonçalves, pode ser que esse placar vá para 6-1. É muito difícil porque o Raul Araújo e o Cássio Nunes Marques são bolsonaristas e tendem a votar junto com Bolsonaro. O início do julgamento, segundo a Carolina Brígido, do UOL, tende a ser na próxima semana, ou seja, daqui 2 semanas, no dia 13 de junho. 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados. Quero saber quantos presentes vocês vão me dar, porque todos vocês são as minhas paixões. E também é dia de Santo Antônio e o início do julgamento do Bolsonaro. O TSE faz sessões de terça e quinta-feira. É muito possível que na quarta, dia 14, haja uma sessão extraordinária, porque o julgamento do Bolsonaro está previsto para acontecer do dia 13 ao dia 15. Ou seja, 3 sessões muito rápido. A primeira sessão é para a leitura do relatório e organização dos trabalhos. De fato, no dia 14 e no dia 15, nós vamos ter a sentença do Bolsonaro. Então, o tic-tac no relógio do Bolsonaro já começou e tudo indica que ele vai ser cassado, porque o próprio Bolsonaro já admite a cassação, e isso há muito tempo. Esse é apenas
um dos processos movidos contra o Bolsonaro no TSE que poderão torná-lo inelegível. Ele já dá como certo, ele já falou, ele já fez várias declarações a respeito disso, falando que ele vai ser cassado, que ele não vai poder disputar e que o objetivo é também recorrer ao STF para poder ver se a cassação cai ou caduca ou é revertida lá para 2026. Por isso que Bolsonaro tá tão discreto, não tá aparecendo publicamente esses últimos dias. Bolsonaro apareceu nas notícias mais por relações ou questões indiretas a ele e não provocadas por ele diretamente. Teve o caso da Caixa, um escândalo de compra de votos, como nós vimos, link aqui no card. Esse caso da Caixa não está incluída nesse processo, mas por óbvio vai influenciar a decisão, vai influenciar sim os ministros do TSE. Não tem como Bolsonaro escapar. Tanto que o PL já descartou completamente o Bolsonaro para 2026. O PL acredita que é muito difícil o Bolsonaro conseguir recorrer dessa decisão depois de tudo que ele fez contra o Poder Judiciário. Bolsonaro usou o Poder Executivo para atacar o Poder Judiciário e por isso agora não terá piedade, não terá solidariedade, não terá absolutamente nada. A Thaís Oyama, colunista do UOL, trouxe para nós uma informação muito interessante que o PL descarta completamente qualquer candidato relacionado a Bolsonaro para 2026, ou seja, qualquer familiar de Bolsonaro, com exceção de Michele, óbvio. O PL acredita que o nome Bolsonaro é um nome que traz muita rejeição e é importante que haja uma situação mais favorável, um nome que tenha menos rejeição e principalmente mais penetração nas camadas populares. Já falamos desse abandono da direita também, para mais detalhes, link aqui no card. E a direita não vai demonstrar qualquer tipo de solidariedade com o Bolsonaro. Isso é muito importante de nós observarmos. Vai ser nesse momento que nós vamos perceber quem está com o Bolsonaro ou não. Porque a queda do Bolsonaro, a impossibilidade, a cassação política dele, abre um espaço muito grande para uma disputa com relação à herança de Bolsonaro. Sem Bolsonaro poder disputar 2026, nós temos aí milhões de votos que podem ser disputados ou que serão disputados. E nós temos postulantes aos montes por esses votos. Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, é um. Tarcísio de Freitas, nesse momento, fala que ele quer disputar o governo do estado. Pode ser uma estratégia para evitar embates com o Bolsonaro. E o próprio Flávio, que quer ser o herdeiro do Bolsonaro, mas foi boicotado pelo pai ao ter a sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro negada pelo próprio papai. Já comentamos isso também em link aqui no card. E tem um outro elemento importante, que a direita, vários extremistas de direita, vários bolsonaristas estão com problemas também no TSE e eles não vão querer arrumar mais problemas porque a cassação deles também está no radar. Esse processo, pessoal, de cassação do Bolsonaro é a primeira etapa para a prisão dele. Porque como nós falamos ao longo do vídeo, existe uma cautela do Alexandre de Moraes para evitar o discurso de vitimização do Bolsonaro e principalmente o fortalecimento dele. Há um receio que, se o Bolsonaro for preso, ele pode acabar saindo depois a tempo de disputar 2026 e aglutinar um discurso de perseguição, tendo solidariedade da população brasileira, culminando assim com a sua vitória. Então, antes do Bolsonaro ser preso, é necessário que ele seja cassado. Então, esse é o processo que foi desenhado para a derrocada, para a cassação de Bolsonaro. Tudo caminha para a cassação, tudo caminha para a derrota e agora se tornou apenas uma questão de tempo. Você já vai curtindo aí o seu Dia dos Namorados, porque no dia seguinte vai haver uma grande festa com a cassação do Bolsonaro, que deve estar nesse momento batendo muito aquela dentadura caída.